galera, boa sexta-feira, dia 5 de novembro. Guardem bem essa data, porque hoje é dia de render homenagens a ela, a nossa tão querida, amada língua portuguesa. Português, idioma oficial de 9 países entre 4 continentes. Viva a nossa querida língua portuguesa, a quinta mais falada do planeta. E olho nos destaques dessa sexta-feira. O entrevistado de hoje é o professor de História Bruno Souto Xavier. Na teleaula do dia, com Lande Vieira, tem reforço de matemática. O tema é área de circunferência. No Janela do Enem, o entrevistado é Renato Palmeiras, estudante de medicina. Em português, eu falo alto e muito claro. Tá na sua hora, a hora do Enem. E hoje, nas dicas, vou conversar com o professor de História, Bruno. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo à hora do Enem. Tudo bom, Tati? Como é que vocês estão? Olha, obrigado, tá? Agradeço de coração o convite. É uma honra fazer parte aqui do TV Escola, Hora do Enem. Muito, muito feliz. Obrigada a você por estar aqui participando com a gente. E eu sei que você tem um método que você ajuda os alunos a chegarem aonde eles querem, que é na faculdade. Não, exato. Não, exato. Eu sou professor de História e durante minha carreira toda eu tenho déficit de atenção. E eu tive que acompanhar a minha turma de faculdade e eu acabei criando um método para poder aprender História de maneira mais fácil. E como está faltando poucos dias para o Enem, eu acho que deveria ser bem... tenho certeza que vai ser de grande valia aí para os alunos aprender algumas técnicas desse meu método. Vamos lá, o meu método, Tati, ele chama MPWS. Significa o seguinte, método piagetiano. Piaget é do ramo da educação, todo mundo conhece. E o WS é de Wesley Safadão. Opa! Dentro daquela música 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, sabe? Sei. Aquele 1% é a inteligência que nós alunos, nós devemos ter. É a malandragem que nós devemos ter para poder resolver a prova do Enem, sabe? E dentro desse método, eu tenho várias técnicas. Eu tenho ao todo 36 técnicas dentro desse método. E vou passar para vocês aqui 2 técnicas. Você me ajuda, Tati? Claro! Você tem essas técnicas no seu Instagram, não é isso? Sim, no meu Instagram também, no direct, nos cursos que eu também trabalho, a gente sempre divulga aí esse método piagetiano de Wesley Safadão. Então vamos à primeira dica. Como é que é, Tati? Vamos então ao primeiro método. Vamos lá. E lembrando o seguinte, galera, todo o meu método, ele é baseado e trabalhado na facilidade de entender a história. Porque se você entende a lógica da história, tudo fica mais fácil. Preste atenção. Tati, você sabe fazer arroz? Sei. Pronto. Toda vez que você vai fazer o arroz, você precisa levar o livro de receita? Não. Porque você já memorizou aquele método e para você faz sentido fazer o arroz, ok? História é a mesma coisa. Ou seja, história já passou, história é passado. Então não tem por que a gente ficar ali levando o livro todas as vezes ou tentando estudar, sabe? Fazendo aquela coisa trabalhosa. Não precisa. É muito simples. Você precisa, primeiramente, entender qual que é a base da história, Tati. A base da história é o tempo e o homem. Veja bem, Tati, coloca a sua mão a mão esquerda sua, diante dos seus olhos. Isso, olhe para a sua mão. Porque eu sei que o careca é bonito aqui, mas olha para a sua mão. Vou fazer assim. Pode abrir os dedos, abre os dedos. Olha, bebê. Agora me responda olhando para a sua mão, Tati. Em quantos períodos se divide a história? Aí você fala 5. Perfeito. Belíssimo, belíssimo. E é o seguinte, essa técnica eu chamo de técnica do período manual, Tati. É o seguinte, deixa eu tentar colocar aqui na câmera a minha mão. Primeiro período, Tati, faz assim pra gente. Pronto, primeiro período é a pré-história. Você sabe por que é o dedão? Porque o dedão, quando nós utilizamos ele como pinça, isso mostra um processo evolutivo da espécie. Então o primeiro período é a pré-história. O segundo período, Tati, é esse dedinho aqui, ó, faz assim na cabeça. E sabe o que você está fazendo? Você está pensando. Isso relembra a antiguidade, filosofia. Então é o segundo período. O terceiro período eu não posso mostrar por causa do horário, mas é a Idade Média. Sim. É o dedo do meio, a Idade Média é muito simples. Esse outro dedinho aqui, Tati, é o dedo anelar. E a gente sempre vai lembrar de casamento. Casamento é uma coisa moderna. Ok? Sim. Então é a Idade Moderna.
E o último período é o dedo mindinho, ele é o menor de todos, porque a idade contemporânea é o tempo que nós estamos nesse momento, é o tempo que nós estamos vivendo. Então, ou seja, primeira coisa que você precisa saber de história é se localizar no tempo. E para se localizar no tempo, você precisa entender como que se divide a história. Sim. Tá? E aí nós vamos para a segunda técnica de hoje, que é a técnica da leitura de tempo. Tati, se o aluno ele não souber ler o tempo, ora, tempo é a base da história. Porque você já reparou, Tati, que toda questão de Enem tá assim, no século XV, no ano de 1822, no século III depois de Cristo. Ou seja, o menino precisa se localizar no tempo. Ele se localizando no tempo, e entenda, todo período histórico tem uma lógica por trás daquilo. A mesma lógica que você vai ter para entender os processos que você faz sem precisar de um livro. Então, todo período, a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a moderna e a contemporânea, ela possui uma lógica histórica. E se você entende essa lógica e sabe se localizar no tempo, fica muito mais fácil para você responder uma questão. Ou seja, usar a inteligência para Piaget. Inteligência é aquilo que você usa quando não sabe o que fazer. É a safadeza de Wesley Safadão. Muito bom, professor. E aí, para terminar, queria que você falasse de alguma questão específica que você tem certeza que vai cair na prova. Olha, eu posso fazer uma aposta com qualquer... Olha onde eu tô arriscando, hein? Tô arriscando. Olha que mas tem um Brasil aí te vendo. Vou arriscar, mas eu arrisco com muita confiança, sabe? É um tema que direta ou indiretamente sempre cai no Enem. Preste atenção, galera. Revolução Industrial. Revolução Industrial. É um período que sempre cai, e aí nós podemos colocar, Tati, o antes, o durante e o depois da Revolução Industrial. É isso que nós precisamos entender. E aí, ó, além da Revolução Industrial, vou te dar uma de brinde, tá bom? Claro. Preste atenção, pessoal. Nesses 2 últimos anos do Enem, tem aumentado consideravelmente as questões de pré-história, antiguidade e Idade Média. Então, foque nisso, tá? E é a hora do Enem, gente. Então, a hora é agora. Foque nesses temas que tenho certeza que vai ser muito sucesso para vocês. Professor, quero te agradecer demais pela sua participação aqui no programa, pelas suas dicas, pelo seu método, que eu tenho certeza que nessa reta final vai ajudar muito os nossos estudantes de todo o Brasil. Perfeito. Olha, eu que agradeço mais uma vez. E como eu disse, dentro do meu método tem várias técnicas. É só me chamar que a gente vem falar aqui todas as técnicas antes do Enem, viu? Tem uma melhor do que a outra. Muito bom, professor. Gente, professor de História Bruno participando aqui da Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a hora do Enem. E na aula de hoje, o nosso querido Lande Vieira vai falar sobre matemática, com o tema área de circunferência. Lembrando que a aula de hoje foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Me falaram que isso aqui tem um lado só, mas... não tem um lado só, não. Eu vou arriscar pra ver. Calma aí. Hã? Não. Eu quero entender como isso é possível. Roda a vinheta.
Hora do Enem no ar, abrindo a semana com matemática, é claro. E a nossa convidada é pesquisadora do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. E também foi uma das organizadoras do primeiro Encontro Mundial de Mulheres em Matemática, Carolina Araújo. Mas é daqui a pouquinho, porque agora a gente bate um papo sobre geometria com o professor Diego Viug. Fala, Lange, tudo bem? Belezinha, com Prazer você, estar aqui de professor? novo. Espera, professor, pode cair no Enem, tô certo? Tá certo. E ele pode cair de algumas formas, né? A gente vai trabalhar a ideia de volume, pode cair também a superfície e pode cair também algum corte na esfera. E aí o candidato precisa ter uma boa visão espacial. Pois é, professor. Inclusive, tudo isso tá lá no nosso percurso educativo de matemática, tvescola.org.br/percursos. Vem cá, agora a gente pode fazer aquela revisão top? Pode ser? Vamos fazer. Beleza, então olha só, Lange. A gente tem, né, mais ou menos uma esfera, né? E aí a ideia é, claro que tem as fórmulas, tá? Isso ele não pode esquecer, né? Porque se ele perguntar o volume e o candidato não souber a fórmula do volume, ele não faz a questão. Então, volume da esfera, 4/3 πr ao cubo. Beleza. Ah, e se ele pedir a superfície? Então você vai precisar saber a área da esfera. É uma fórmula parecida, tá? Só que sem a fração. Então, 4πr ao quadrado. Existe também um outro tipo de questão, e aí eu vou desenhar melhor a esfera aqui, né, pra gente ter uma visão espacial, tá? A esfera é uma coisinha assim, ó. A gente tem um raio. Vamos sempre imaginar a bola, né? Então, uma bola, a distância do centro até a casca vai ser o raio. Beleza. Tá? E aí eu quero que você tenha uma outra ideia, e também é muito utilizada no Enem. Se a gente cortar em algum lugar essa esfera, que figura a gente vai ver? Não responde ainda. Imagina que você tem uma laranja. Corta um pedaço da laranja assim, ó. Cortou aqui. Tá? O que vai aparecer aqui? Tirou um pedaço, aqui você tem esse negócio. Que figura! Opa, esse quadro tem vida, né? Essa parte aqui, ela vai ter um nome, vai ser uma figura especial. Essa figura, esse corte vai ser Um círculo. um círculo. Quanto mais próximo do centro é esse corte, Sim. maior vai ser essa circunferência. Certo. Não muda o raio da esfera, mas a distância que eu faço o corte muda o raio do círculo que é construído. Como isso aqui é um resumão, né? Vamos botar o seguinte, ó. Aqui tem um pontinho, vamos chamar esse pedaço aqui, essa distância daqui para o centro da esfera de D. Aqui o nosso círculo vai ter um raio que eu vou chamar de Rzinho. E aqui eu vou colocar o raio da esfera, que eu vou chamar de Rzão. O legal, Lange, é que esses três elementos, eles vão formar um triângulo retângulo. E aí vai ter aquela relação que todo mundo conhece, que é o teorema de Pitágoras, que não é de esfera nem de circunferência, mas que vai estar inserido nesse contexto, tá? Então é legal a gente entender que as questões do Enem, elas não vão trabalhar apenas uma coisa. Eu posso precisar de outras ferramentas para a gente resolver a questão. O Rzão vai ser a hipotenusa do triângulo e a distância e o Rzinho vão ser os catetos. Certo. Então a distância ao quadrado mais o Rzinho ao quadrado. Show de bola. Então, Show? Partiu questão? Vamos? É a questão 167 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio Rzinho da seção circular... Eita! Tá vivendo justamente o que acontece com os nossos alunos. Já embola na interpretação. O texto é muito complexo. E aí, nesse meio tempo, ele vai perder
o foco do que é realmente importante. Essa parte que você vai ler agora é bastante confusa. Beleza. Então vamos ler de novo para a galera de casa ficar atenta a esse problema. Vai lá. Vou lá do para garantir, pode ser? Pode ser de onde você E quiser. para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio Rzinho da seção circular de corte seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Bem confusa mesmo, hein, professor? Tá vendo? É. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H, em centímetro, igual a... Muito louca a questão. Como é que né? resolve isso, professor? Cara, você vai ficar assustado como é simples a resolução. O que é necessário que eles saibam? Que se o diâmetro é 10, o raio vale 5. O chefe fará o corte de modo que o raio Rzinho, ele tem que ser o quê? Pelo menos 3. Se ele for mais do que 3, Sim. tudo bem. Se ele for menos que 3, não pode. Se eu faço um corte para baixo, o raiozinho diminui. Mas aí tem uma outra questão. Ele diz que, depois de fazer esse corte, o melão, ele vai ter uma área. Essa área que você vai prender as frutinhas. Sim. Né? Se eu faço o corte muito para cima, essa superfície que sobra diminui. Certo. E você não quer isso. Ele diz que ele quer a superfície maior possível. Então, para isso, o Rzinho tem que ser o menor possível. Então tem essa situação, né? Quando eu corto mais para cima, Sim. eu aumento o raio, mas eu diminuo a superfície. Certo. Né? Então a ideia é a gente falar que esse raiozinho é 3. Show. Olha o que vai acontecer de estranho, Lande. O raio vale 5. Certo. Então o raio tá aqui, ó. O raio vale 5, esse cara vale 3, e esse pedaço aqui, né, você precisa descobrir. Quanto você acha que vale esse pedaço, Lande? 4, então. Né? Vai ser 4. Você já pegou a maldade do triângulo 3, 4, 5. Sim. Se você não tivesse essa visão, você ia chamar esse cara de X, aí você ia fazer a aplicação do teorema de Pitágoras. Aí a gente fez, ó, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Então aqui, ó, 25 é igual a 9 mais x ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 16, o x vai ser 4. Beleza, o Lande já tinha matado, mas aí tem um problema. Ele não gosta de ter achado 4. Por quê? Porque olha pra figura, Sério, Lande. não dá pra achar que é 4, Esse né? pedacinho Se eu olhasse, eu ia falar, bom, aqui é 3, então aqui deve ser 1,5. É, porque Né? 3 aqui, Mas se você o que fizer... a gente precisa saber é que dane-se a figura, né? A figura, ela é um esboço. Então o candidato, ele não tem que estar preso. Isso aqui serve, é um suporte para a gente entender a situação, problema. Saquei. Né? Agora que vem a parte mais importante. Achou que isso aqui é 4. Beleza. Mas o raio da esfera é 5. Daqui até aqui embaixo é raio da esfera. Certo. Se esse pedaço vale 4, quanto vale daqui para baixo? 1. Isso aqui não é a situação real, é o esboço. Beleza. Então tem vários momentos, né, que o aluno ele vai ficar preso ali a essa questão do desenho. Então a minha dica mais importante, né, inicialmente, é que você não se prenda às proporções. Os desenhos não estarão em escala. Achamos aqui que o H vai ser 1. Então, reforçando o gabarito, letra C. Para quem quer reforçar os estudos em área, volume, qual o conselho? Olhar para os exercícios anteriores, tá? A gente tem lá os percursos, isso vai ajudar muito a entender como que isso é cobrado. Mas não é só isso. Por quê? Porque a gente sabe que o Enem, ele vai aprimorando as questões. Então, olhou como é que é cobrado, tenta ver outros exercícios de concursos parecidos, né? Para tentar aplicar aquele conceito. Porque imagina, vamos supor que a gente tem um cara que falou assim, pô, Vilga, eu já fiz todas as questões do Enem. E aí, como é que eu Aí tenho? agora eu vou dormir? Não, agora ele vai ter que refazer, é legal, mas ele já vai ter visto, não é tão